queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. O Coro do Bom Jesus é considerado o grupo musical mais antigo de Itu. Ele surgiu no final do século XIX com formação totalmente feminina, mas há 80 anos foi transformado em coro misto, recebendo então vozes masculinas. Sobre essa história nós vamos conversar no programa de hoje com o professor, historiador e regente do Coro do Bom Jesus, Luiz Roberto de Francisco. Bem-vindo, professor. Obrigado por prestigiar mais uma vez a cultura, as artes, da nossa região. Só você para dar esse espaço para a gente. Obrigado. E eu adoro. Olha, gente, 18ª vez que ele vem aqui contar das histórias dos músicos de Itu, né, professor? Espero que não esteja ninguém entediado já de ouvir, né? Não, imagina. Vamos então falar do Coro do Bom Jesus. Ele é realmente o grupo musical em atividade mais antigo de Itu? Sim, ele foi fundado em 1893, pelo menos, porque é a informação mais antiga que nós temos sobre ele, né? Então, não existe grupo musical que tenha sobrevivido há tanto tempo assim em Itu. Então, é um coro que tem uma atividade musical que transcende, os séculos, aí chega até o século XIX, e agora até o XXI em plena atividade. E a gente tem informação de quem decidiu, quem formou o coral lá na época, no final do século XIX? Possivelmente o Coro do Bom Jesus foi formado, foi incentivado pelo padre Bartolomeu Tadei, que era o capelão, por assim dizer, da Igreja do Bom Jesus, que era uma igreja, digamos, uma capela comum, e ele foi transformando num santuário nacional, ligado ao movimento que ele trouxe para o Brasil, um movimento leigo, chamado Apostolado da Oração, e esse movimento tem a sede nacional na Igreja do Bom Jesus, a partir de 1871, e quem são os membros desse Coro do Bom Jesus? Pessoas do Apostolado da Oração. A notícia de 1893 que nós temos diz: as Irmãs do Coração de Jesus, e são essas senhoras, que são as criadoras, as fundadoras, as pessoas, as primeiras a terem essa atividade. Mas eu acho que esse Fiat Lux é do padre Bartolomeu Tadei, porque ele enxerga a música como parte da liturgia e a própria comunidade produzindo essa música. Vamos pensar que ele, como jesuíta, vem de um contexto de colégios em que muitas vezes os alunos estão fazendo música, mas, digamos, direcionados por professores, E não é o caso do Coro do Bom Jesus, porque parece que ele tem autonomia, segundo aquela notícia e segundo outras notícias que vêm no início do século XX. Portanto, o incentivador inicial parece ser o padre Bartolomeu Tadei. Nós não temos dados reais sobre isso, digamos, claros ainda, Eles podem aparecer, porque a gente tem um acervo de partituras que nos fala bastante sobre isso. E alguns nomes dos primeiros regentes também? A gente tem o nome, a mais antiga chamava-se Francisca Eugênia de Pina. É uma senhora que fazia parte desse grupo. Será que ela já estava em 1893? Não sei. Não sei se era ela, porque não tem um nome. Mas no início do século XX já começam a aparecer em muitas notícias, seja nos jornais de Itu e até na revista que o Apostolado da Oração tem até hoje, que é a revista Mensageiro do Coração de Jesus, que foi fundada no Bom Jesus, É a digamos, a mais numerosa revista católica impressa hoje de capilaridade nacional. São 70 mil exemplares mensais para os membros do Apostolado da Oração, E essa revista que traz notícias no finalzinho do século XIX, início do XX, melhor dizendo, 1901, 2, 3, já com o nome da Francisca Eugênia Alves de Pina. Do lado materno, eu tive duas tias, bisavós, que foram cantoras desse coro. Dessa primeira grupo. Formação? Isaura e Laura Portela. Uma família cujo sobrenome desapareceu em Itu.
E a sobrinha delas foi minha tia-avó, e a sobrinha neta, minha mãe. Então, essa tia-avó que viveu muito tempo, viveu 101 anos, com quem eu convivi muito, porque nós morávamos juntos na mesma casa, eu sou corintiano por causa dela, ela, quando eu trouxe esse nome, ela falou assim, elas falavam muito, mas elas não são contemporâneas, essa tia que deu o depoimento e essa antiga organista. Portanto, não só pelas notícias, mas eu sei de fonte, digamos, oral, que é um recurso importante para a história, né? Esses depoimentos, sei que essa foi uma figura realmente importante. Né? Quando ela faleceu, em 1918, então assumiu a regência do coro e como organista também, uma pessoa central na comunidade que chamava-se Maria Isabel Pacheco Jordão. Era uma senhora que o pai foi o fundador da fábrica São Luís. Fundador não, ele adquiriu depois as cotas e quem ampliou a fábrica São Luís, Paulino Pacheco Jordão. Né? Era uma família muito abastada, tinha fazenda, além das fábricas, etc. Né? E a Maria Isabel, digamos que não tinha problemas financeiros. Então ela se dedicou, ela e a irmã, absolutamente à igreja. De 1918 até 1946, que é um ano basilar aí para nós, não é? Então, quase 30 anos em que dedicação absoluta. E ela é a responsável pela renovação do grupo, para que jovens venham para o grupo, não é? Jovens mulheres. Jovens mulheres, sempre. E é essas jovens mulheres que vão atravessar o século XX cantando nesse coro. E por que tinha que ser só mulheres? Por que a formação inicial era só com mulheres? Existia algum problema da igreja? A igreja legislação. Era uma legislação? Então são duas coisas. Primeiro, as mulheres não participavam da liturgia. Até o final da década de 50, início de 60, as mulheres não participavam da liturgia. Hoje a gente vê, por exemplo, uma senhora indo distribuir a comunhão. Né? Isso não existia. As mulheres nem podiam passar da mesa da comunhão, entrar na capela mor, era proibido mesmo. Né? E havia uma proibição de que as mulheres cantassem também. Mas foi havendo exceções, justamente por quê? Porque as mulheres é que participavam mais da igreja, os homens não muito menos da igreja. Né? Então essa é a primeira questão. A segunda questão era de que homens e mulheres cantassem juntos. Era outra proibição. Então, como é que se fazia ou se faria as vozes brancas, estou falando das vozes agudas, a gente chama de vozes brancas, não é? Crianças, meninos. Os meninos de coro. Então eles fariam até, dos 6 até os 12 anos, eles podiam cantar. É o que a gente vê no coro da Capela Sistina, o coro que acompanha o Papa, a gente vê na Abadia de Westminster também, e a gente vê nos Canarinhos de Petrópolis, que é um coro brasileiro importante, famoso, né, que são só meninos, são só homens que cantam. Né? Então, o coro do Bom Jesus ele foi só feminino porque havia, né, eu imagino que só havia mulheres. Né? Uma ou outra vez, numa festa grandiosa, aparecia um padre cantor, um padre cantor, não é? Ou algum homem talvez bem mais velho da comunidade que não teria um perigo moral, entendeu? Entendi. Porque o moralismo é muito forte. Para você ter uma ideia, a Igreja do Bom Jesus, até a década de 40, o início de 50, ela tinha uma divisão de espaço. Os homens assistiam missa na Capela Mor, muito próximo do padre, aí havia a parte central da igreja para as mulheres e o fundo para os homens. E o que dividia essa parte na igreja era um portão. Havia um portão dividindo esses espaços. Né? Então nós estamos falando realmente de um moralismo grande. No coro alto, né, que é o mezanino sobre a porta onde o coro canta, não seria diferente. Então, o coro do Bom Jesus ficou aí 50 anos formado só por mulheres e em 1946 passou a ser um coro misto, né? Como que foi essa entrada das vozes masculinas no coro? É interessante. Havia um outro coro masculino, que era o dos congregados marianos. Homens, geralmente muito jovens, um ou outro mais velho, que eram dedicados à música. Vamos lembrar que a música fazia parte da formação educacional infinitamente mais do que hoje. A música era uma disciplina na escola, né?
Então, não que hoje não seja, que eu quero dizer que naquele tempo havia poucas possibilidades, por exemplo, da música ser tratada como uma música popular. Hoje, alguém que toca, por exemplo, berimbau, sei lá, no Nordeste brasileiro, que é muito forte, não é? Aquilo é um componente curricular que aceito. No tempo que eu estou falando, não. E esse coro dos homens era formado por congregados marianos, jovens, né? E que tinham o seu grupo, que cantava geralmente gregoriano, na capela mor, então na missa dele, e nas cerimônias grandes da igreja, o coro feminino. Em 1946, há uma grande celebração em Itu, que são os 75 anos da fundação do Apostolado da Oração no Brasil, aquele que o Padre Tadei criou em 1871. Então foi uma visibilidade nacional. A revista Mensageiro do Bom Jesus deu várias notícias a esse respeito. Foi feito um levantamento de todos os membros do apostolado no Brasil, e esses são volumes grandes com os nomes das pessoas, datilografados. Esses volumes existem no Bom Jesus, acho que são uns 20 ou 30 tudo guardadinho, cadernos com essas folhas. Eu quero dizer que houve uma grande mobilização. E a cereja dessa celebração toda foi uma missa em outubro de 46. O cardeal de São Paulo, foi a primeira vez que um arcebispo de São Paulo se tornou cardeal, naquele ano. Ele veio de Roma e um dos primeiros compromissos é justamente essa festa em Itu. O vigário-geral da Arquidiocese de São Paulo, que era a maior arquidiocese do mundo, era um padre de Itu, Monsenhor José Maria Monteiro. Todos eles vêm para Itu. Então a música deveria estar à altura dessa grande visibilidade, né? E então havia na Companhia de Jesus um músico que era um compositor espanhol, um padre chamado José Ramón Zabala, um espanhol. Enfim, nós poderíamos marcar um programa só para eu falar tudo o que eu sei do Zabala, que era uma figura interessantíssima, né? Não conseguia ser padre, se tornar padre, terminar a formação por conta do gênio irascível, intratável, mas tinha uma sensibilidade para a música extraordinária. O que ele fez? Seguindo uma legislação da igreja já do início do século XX, ele trouxe para Itu um repertório de excelência, o repertório que se cantava para o Papa. Então, para isso, ele precisava de um coro misto. Ele seria o regente. Então, ele garantiu todas as questões de morais, etc., porque ele mesmo faria os ensaios, ele estaria controlando tudo isso, e todas as pessoas faziam parte da comunidade. Quer dizer, ele tinha, né, toda a justificativa. Pediu licença, o cardeal deu licença, e aí se formou um coro misto. Então foi aí que começou o Coro do Bom Jesus misto. E temos alguns nomes desses primeiros homens que fizeram parte do coro? Sim, temos vários nomes. Existe uma foto de 1946. Vamos ver a foto então. Que você já tem aí, né? Fotos. E pela foto é possível a gente identificar essas pessoas, né, que aparecem ali, tanto do coro como da orquestra. Está aí, então, aqui na primeira fila, sentado à esquerda, está o padre espanhol, o padre José Ramón Zabala, à esquerda. Aqui, né? Isso, exatamente. Em cima dele está o organista, que assumiu justamente nesse momento, foi um aluno da Maria Isabel Pacheco Jordão, que já estava muito doente, ela está aqui. E ela faleceu em janeiro seguinte, isso foi em outubro, ela faleceu em janeiro. E é o Roberto de Francisco que assumiu a regência em seguida, né? Atrás dele está um grande cantor de Itu, com uma voz extraordinária. Eu o conheci, Tristão Bauer. Esse que está atrás do seu pai, né? Exatamente. Meu pai é o Roberto Francisco e aparece de bigode. Atrás dele é o Tristão Bauer. Note o prestígio. Ele era o prefeito de Itu. O Tristão Bauer? Tristão Bauer. Era um professor de latim, um grande intelectual, né? Na juventude ele foi jesuíta e era o prefeito da cidade.
Mais um pouco aqui, mais à esquerda, o último que aparece atrás dessa moça é o regente de orquestra e coro, o professor Luizito, Luiz Gonzaga da Costa Júnior, neto do Tristão Mariano da Costa, que era professor no Regente Feijó. Digamos, o músico melhor formado em Itu, nesse momento, né? Que foto de peso, né, A foto professor? é de peso, né? Do lado do meu pai, aqui, esse menorzinho, é o maestro Pescari, compositor, um italiano que passou a juventude em Itu e voltou para essa grande celebração, né? O coro, inclusive, tem repertório dele, várias composições dele, né? E aí outros personagens, Frei Oswaldo do Carmo, que era professor de música no Seminário do Carmo, né? O Tretel, esse senhor, o Arquerons, maestro, também veio de São Paulo para esse evento. Você veja, foi um evento de prestígio, né? Todos esses cantores. Né? Depois o José Ubaldo Bettinelli, que era também cantor no coro, né? Eu errei. Esse aqui é o Godinho, o Tretel está entre o professor Luizito e o Tristão Bauer. Esse era o Tretel. Todos esses formavam o coro. Eram os homens que faziam parte do coro. E atrás tem outros homens, você está vendo, que eram da orquestra, músicos de orquestra. Da orquestra, né? E essa foto, ela está em exposição lá no Museu da Música, né? Ela está em exposição no Museu da Música. Ela é a primeira foto que a gente pôs na história do Museu da Música, na casa, porque a gente quis dar visibilidade para um grupo que ainda tinha várias pessoas vivas, né? E hoje não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém vivo. Ninguém vivo. Não. A minha última tia que cantou aqui, tia Dirce, faleceu ano passado, já com 95 anos. Então, nossa homenagem hoje, né, esse grupo aí. Exatamente. Que foi formado há exatamente 80 anos. Lá na exposição tem também esse órgão, né? E fala um pouco sobre a história do seu pai, que foi organista e regente do coro, né? Exatamente. Por 30 anos. Veja que interessante, o coro era só feminino, ele passou a ser masculino, mas na maioria das vezes, daí em diante, na maioria das vezes, digamos que no dia a dia, aos domingos, pequenas celebrações, ele continuava sendo feminino. Feminino. Nessa foto que nós temos, por exemplo, ele está aí, bendito entre as mulheres, são todas mulheres, né? E por que é que se permitiu um regente, homem, né, nesse grupo? Porque a grande maioria do grupo era da família dele. Eram as irmãs, eram 7 irmãs cantoras. 7 irmãs cantoras. 2 primas, não é? Então nós temos 9 mulheres do grupo, né? Todas muito próximas, ligadas a ele, por esse laço de familiar, né? E interessante, ele namorou 2 desse coro, né? Uma delas a minha mãe, que justamente entrou no coro esse ano aí, nesse coro do Bom Jesus em 46, aqui em 1950. Né? E esse era o harmônio que era usado pelos congregados marianos, foi o primeiro instrumento que ele usou lá na igreja. A foto não ajudou muito, né, professor? A fotógrafa, foto teve que tirar desgueio. Muito boa a foto. Vamos para a próxima, então. Aqui é porque o órgão foi o instrumento escolhido para acompanhar os coros, né, na época. A legislação da igreja, quando limitou o repertório, para que fosse um repertório romano, dizia também que muitas vezes a música na igreja aparecia para concerto. Então os instrumentistas ficavam fazendo lá um solo de violino de não sei quantos minutos, etc. E perdia-se, parecia uma sala de concerto, perdia-se o contexto devocional, religioso e tal. Então a igreja resolveu deixar de lado os instrumentos de orquestra e se concentrar no órgão. Até por isso que esse painel a gente chamou o órgão o rei dos instrumentos, não é? E esse é realmente um órgão que foi fabricado em Indaiatuba, pelo Henrique Lins. A gente não tem os tubos, então a gente criou essa sensação dos tubos aí, né? E aí depois uma foto do órgão na igreja matriz. E ele é um instrumento realmente que a gente tem, sei lá, centenas de partituras no arquivo do Coro do Bom Jesus dedicadas ao órgão, para acompanhar a coro. Aqui foi você no lançamento do livro sobre o seu pai, né? Que aconteceu agora no meio de agosto, né?
como comemoração aí dos 80 anos do coro, né? Sim. O livro, ele lembra os 80 anos do coro, mas também os 50 anos da morte do meu pai, né? Que ele se tornou organista em 46 até 76, quando ele morreu. Agora fez 50 anos, por isso a gente organizou essa publicação que, enfim, é despretensiosa, mas marca, registra uma parte da história da cidade. Né? Inclusive vou mostrar aqui o meu exemplar, né? Olha, eu também tenho. Você esteve no lançamento. Estive lá, sim. Vamos lá. Aqui já é o coro atual, né? É o coro atual, né? Em 2014 a gente conseguiu recompor o grupo misto, e aí essa é a última foto que nós tiramos antes da pandemia, 2020, março de 2020, cantando numa celebração em Itu, não é? O interessante é que o coro hoje ele mantém o mesmo repertório antigo. Uma das características do coro hoje é manter o repertório da própria instituição, né? Poucas instituições têm um repertório próprio. Nós temos composições que foram feitas para o coro. Né? Então, isso é um elemento significativo. E uma curiosidade, na época, você falou aí da pandemia, na época da pandemia, vocês chegaram a fazer alguma apresentação com máscara? Cantamos com máscara no coro alto, com menos cantores e mais espalhados no espaço do coro alto. Quer dizer, primeiro a gente não fica junto do povo, né? Essa é a primeira característica, e segundo, que a gente também ficava espalhado, assim, distante. Aqui também espaço. É o coro? Isso lá no coro, né? Essa foto foi tirada lá no coro alto. Esse é o nosso espaço, é a casa do grupo, né? Esse pessoal todo tá ainda no coro? Quase todos. Quase todos. Aqui? Aqui em Itaici. Itaici. Periodicamente a gente canta em Itaici. Durante o período nós cantamos muito em Itaici. Agora em outubro a gente canta no encerramento do Congresso Nacional do Apostolado da Oração. A convite da direção nacional a gente vai cantar. E nós estamos com o padre Daniel, que ainda não era padre, foi vigário paroquial em Itu e neto de uma das antigas cantoras. É meu primo, que legal. Neto da minha tia. Esse que está abraçado com você, Isso, né? à esquerda. Daniel Romano. Aqui? Ensaio? Aqui, mas Ensaio. não, durante uma missa, com o mesmo instrumento da década de 1890, o mesmo harmônio, é o mesmo instrumento usado até hoje, né? Aqui em primeiro plano está o Paulo Zeppini, que é um regente de coro da Escola Cantoro, né? Com ele nós fundamos esse outro coro, que cantou conosco durante muito tempo. E aqui atrás está o Evandro, que é meu... Já esteve aqui no Já esteve aqui com você conhece bem, é um teólogo importante, e o Evandro é do antigo coro, porque ele cantou naquela época em que nós éramos jovens, ele também iniciou a vida dele como músico nesse grupo. Mas aí é essa moçada aí que leva o não coro. são muitos jovens, né, que, por conta da disponibilidade também, né? Tem tempo, né? Aqui nós estamos em Promissão, interior de São Paulo, né? Onde houve uma missão da Companhia de Jesus grande, muitos vinham para Itu, depois iam para lá, ou o caminho contrário, e quando completaram-se 100 anos dessa comunidade, então nós fomos participar dessa celebração, e foi um momento muito bonito assim para a gente, né? Inclusive um dos que esteve lá foi o Padre Godin, que foi regente do coro, o inglês. Olha. Que era músico e compositor. Nós temos composição dele feita também para o Coro do Bom Jesus. Que encontro maravilhoso, né? E lugar também maravilhoso. É uma área rural, foi muito bacana a gente conhecer, né? Um bairro rural, né? E professor, o Coro do Bom Jesus, ele desde o início, ele tinha no repertório somente músicas religiosas, Sim. né? Continua dessa forma? Sim, ele é um coro litúrgico, ele é um coro para liturgia, não é um coro de concerto, não faz apresentações. Para apresentações existem outros grupos, né? Em Itu, o Coral Voz de Itu, acho que é o mais conhecido, né? Do qual eu fui regente tantos anos. Então, 30 anos também, 30 né? anos. O papel do Coro do Bom Jesus é cantar no coro alto da igreja, não é? E participando da liturgia, com esse repertório próprio para cada domingo. Por exemplo, uma festa ligada a Maria,
Mãe de Jesus, então nós temos aquele repertório, uma festa ligada a algum dos santos, ou uma festa da igreja, Natal, Páscoa, Semana Santa. Então existe um repertório próprio no grupo para cada celebração. É isso que a gente canta. Mas tem uma parte desse grupo que canta na escola Cantorum, né? Sim. Então alguns cantores cantam no Coral Voz de Tu, outros na escola Cantorum, né? Que é um outro grupo para formar cantores. Hoje ele estabilizou essa parte formativa, hoje só participa da liturgia também, né? Muitos vieram para o Coro do Bom Jesus a partir da formação que tiveram na escola Cantorum. A escola Cantorum canta mais o canto gregoriano, né? E aí algumas coisas coincidem com o Coro do Bom Jesus também. E você comentou que o Coro do Bom Jesus tem um acervo de partituras muito importante. De todos esses anos de existência? Sim. Existem publicações e os códices, ou seja, são cadernos que foram sendo transcritas obras, né, ao longo desse tempo todo, desde o finalzinho do século XIX. Então é um acervo muito importante, ele está bem preservado, está guardado no Museu da Música, e ele tem um significado muito grande porque com o Concílio Vaticano II houve em muitos lugares do mundo, e o Brasil é um deles, a dispensa desse repertório mais tradicional, né? E o Coro do Bom Jesus não dispensou, né? Então ele adaptou, mesclando. E então muitos outros grupos se desfizeram dos seus repertórios. Na Igreja do Carmo, por exemplo, e tudo foi queimado. Queimado. Foi que a ideia é, isso nunca mais vai ser cantado, então pode eliminar. Né? E no Bom Jesus isso, né, permaneceu em uso. Isso é interessante. E é uma tradição na sua família participar do Coro do Bom Jesus, né? Você já falou aí as tias, né? A sua mãe, o seu pai foi organista, foi regente, você começou muito cedo lá, né? Também no Coro do Bom Jesus. Fala um pouco dessa tradição. Eu fui formado músico para o Coro do Bom Jesus, né? Porque quando meu pai faleceu em 1976, eu era muito criança, né? Não tinha... Quer dizer, ninguém podia instituir, você vai ser organista, né? Eu era só uma criança, né? No ano seguinte eu entrei no conservatório, com 7 anos, 6 para 7 anos. E fiz um tempo, né, desse conservatório, não deu muito certo, eu era muito infantil. E, enfim, quem o substituiu na igreja, sobretudo depois da morte do padre Godin, foi uma professora ituana, Ana Escobar de Moraes Lima, que ficou como regente desse coro mais ou menos por 10 anos, que foi o tempo entre a minha infância e a minha juventude, né? Em 1987 eu assumi completamente o coro. Quer dizer, desde 85 eu já era regente com ela, eu tinha 15 anos, era muito jovem, né? E em 87 ela realmente se desligou do grupo, né? Então eu acabei assumindo com grande, enorme incentivo da minha família, né, das minhas tias, que eram 5 cantando no coro naquela época, e mais minha mãe, que é cunhada delas, né? E minha mãe trazia também uma tradição de casa, porque as tias dela, tias-avós, também cantaram no coro, e elas que a trouxeram pro grupo, né? Então, assim, de pai e mãe, eu acabei, né, ficando, né, nesse Quantos anos contexto. Que você está como regente do coro, então? Do Bom Jesus? Portanto, desde 85. Desde 85. Desde 85. Né? Ele ficou um tempo sem atividade, esse repertório eu levei comigo para alguns lugares, né, o Voz de Tu absorveu, até que ele voltou à atividade plena, já misto, já com toda, como ele funcionava, né? Então agora é a comemoração dos 80 anos do coro misto, né? Que a comemoração começou agora em agosto, mas parece que vai se estender aí, não é? A gente abriu em agosto, porque era justamente a data do fim de um ciclo, que era da morte do meu pai, né? 50 anos, a gente abriu a exposição no museu, lançamos esse livro. Né? Esse livro é interessante, a capa, porque essa é uma partitura que aparece na capa, copiada para o caderno dele de organista, né, que é um códice também, pelo pai dele, meu avô, né, Luiz de Francisco, que era copista, era violoncelista
e copista. Então, a gente achou que isso ficaria significativo, uma marca do tempo, assim, ligada à família também, né? E a gente estende, essa exposição vai ficar pelo menos um ano no Museu da Música. O Museu da Música a gente só atende através de agendamento, porque não é possível o espaço ficar aberto o tempo todo, né? Mas atendo com muito prazer com um agendamento através do site, do e-mail, aliás, né? museudamusica@gmail.com. E o que vamos ter agora daqui para frente até o final do ano? E aí a gente tem outras celebrações, né, comemorativas, inclusive a participação do coro no dia 18 de outubro, que é domingo, no encerramento do Congresso Nacional do Apostolado da Oração, em Itaici. Né, é uma missa que a gente participa, essa vez celebrada pelo diretor nacional, com a participação de 500 membros do Brasil todo. Né. Há uma publicação também da revista Mensageiro do Coração de Jesus sobre um pouco da história do coro, né? E talvez, vamos ver, não prometo, mas talvez saia um outro livro com a história do coro que eu estou escrevendo há algum tempo, né? Mas a vida tem tantas coisas que nem sempre é possível a gente concluir. Mas se não sair esse ano, pro ano que vem, certamente Incansável professor Luiz Roberto. A gente tem que registrar isso, né? Eu recebi pessoalmente, eu digo, né, um legado que é institucional. Um coro não é feito de uma pessoa, o coro é feito de muitas pessoas. Vocês viram todos os grupos aqui que aparecem, né? São heróis. É um grupo que ninguém recebe nada para cantar, para participar, porque né? todos são membros da igreja e se sentem participantes da igreja através da música. A restauração do harmônio, por exemplo, foi feita pelo Gilberto Romanato, que é um dos cantores, muito hábil, né? Muitas vezes assim, as cópias e partituras são feitas por outras pessoas disponíveis. Então essa gestão é muito boa. O coro é um lugar muito bom para a gente participar, que a gente faz uma das atividades humanas mais prazerosas, que é cantar, né? Então eu acho que essa gestão comum é muito interessante. Como eu disse, eu recebi um legado e eu tenho que levar adiante, pelo menos o quanto for possível, e registrar, como historiador, aquilo que eu sei, que eu conheci, que eu vi, que eu observo, né, nesse acervo. Então, se sair realmente uma publicação nova, ela vem como memória dessas décadas todas, deste mais de século, e também uma análise do repertório. Né? A gente tem pesquisadores de muitos lugares que se interessam por determinadas coisas que o Museu da Música tem. Atendi há poucos dias um pesquisador sobre instrumentos, né? E eu disse, os instrumentos em Itu, eles estão ainda em uso, por exemplo, no coro do Bom Jesus, que usa o mesmo instrumento, desde a década de 1890. Legado importante, precisa cuidar direitinho, tem que né, levar professor? adiante. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez, viu? Trazendo toda essa história do Coro do Bom Jesus. Leve meu abraço a todos os integrantes lá do coro, que eu sei que é um trabalho que eles fazem de coração, assim como você. Sim. Obrigada, viu? Obrigado. Você faz um trabalho de coração também, que é divulgar tudo isso, manter vivo, né? Jornalista competente, que prestigia, isso já disse várias vezes, que eu repito. Obrigado. Faz parte da nossa missão, né? E obrigada a você que acompanha aqui o nosso programa no YouTube e no Spotify. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.